Você fica com a gente vai trazendo aqui a síntese dos fatos noticiosos com muita objetividade para você. Você que volta para casa, né? Nesse horário, você já apanhou as crianças no colégio, você está saindo de Natal para o interior ou chegando à capital, você fica aqui bem informado no RN em Foco. Pessoal, vamos aproveitar essa primeira parte aqui do programa, já entrar aqui com a entrevista. Afinal de contas, nosso convidado já se encontra também nos estúdios da nossa 92.5. Você vai acompanhar a partir de agora a entrevista do dia. RN em Foco. Apresentação: jornalista Silvio Menezes. É Natal, 18h12. Olha como equilibrar as finanças em dias tão difíceis, não é? A inflação está aí, aumentos reiterados de preços, principalmente combustíveis. Estamos sempre dando aqui essas informações e hoje eu convidei aqui o economista, o nosso amigo Joás Gebuc, especialista em educação financeira. Eu quero colher dele a saudação a todo o nosso público rádio ouvinte. Uma ótima noite, Joás. Como vai você? Uma ótima noite a todos, Silvio, a todos que estão na audiência da nossa Rádio Nordeste. É um prazer estar com todos vocês aqui e debater sobre esse assunto tão em dia que a gente sente na pele, né? Os efeitos das finanças. E Joás, você é economista, né? Você tem, assim, um conhecimento nessa área e a economia, ela diz respeito às demandas, não é? O equilíbrio de receitas e despesas, não só no plano pessoal, mas também para todos os entes governamentais. Como é que você analisa o momento, em linhas gerais, da área econômica, depois de um período da pandemia? Como é que você analisa no aspecto macroeconômico o nosso país, o nosso estado? Como é que você vê, hein? Na verdade, os indicadores e as notícias não são tão positivas, né? A gente vê ser noticiado a todo instante aumento nos preços da carne, aumento na conta de energia, no botijão de gás, dos combustíveis, né, mais recentemente, e tudo isso vai impactando, né, o bolso do consumidor, o bolso do contribuinte. A gente vê que não tem muita previsibilidade de que as coisas voltem a um patamar de como estavam antes, então tudo isso é preocupante, né? São notícias que requerem que a gente fique mais atento à nossa gestão, nossa própria gestão, para que a gente não fique dependendo apenas das decisões macroeconômicas dos governantes, né? Então, aí você traz luz a esse tema no que diz respeito à educação financeira. Há de se ter, assim, um acompanhamento desde a infância, né? Uma maior disciplina dos pais para com os filhos, no sentido de uma orientação, a economia do lar. Como é que você, já adentrando nesse tema, você nos traz assim o seu conhecimento para bem orientar o nosso público rádio ouvinte? A educação financeira, na verdade, assim, a falta dela, né, porque é algo mais sistêmico e cultural e por muito tempo tem se alongado. Tem estudos do SPC que informam que a maioria das pessoas aprendem a lidar com finanças sozinho ou com os pais, com as pessoas que viram, mas a maioria desse aprendizado, ele é muito prático, no sentido assim, não teve uma instrução para conhecer. Então isso abre muita brecha para que venham cair em armadilhas como do crédito facilitado, como do consumo exacerbado. Então esses são coisas que desde a infância vão sendo alimentados e que às vezes a criança, quando ela chega já na fase adulta, quando ela começa a trabalhar e ter o seu próprio dinheiro e a sua própria dinâmica familiar, né, é meio comprometida com tudo isso, esse turbilhão de coisas que vai acontecendo na vida dela. Quais as orientações, você enquanto especialista, para um equilíbrio das finanças do lar? A primeira coisa que tem que ser feita é ele conhecer as suas receitas e despesas, né? Algo bem batido, né? Assim, bem recomendado, mas que realmente ele precisa ser feito. Se você não conhece como é que está a tua situação hoje, se você não entende do teu contra-cheque, não sabe como é que a tua renda chega até você, se aqueles descontos estão realmente ocorrendo de forma certa, então se você não sabe quanto ganha e principalmente não sabe quanto gasta,
fica muito difícil de você se planejar para as coisas de final de ano, ou as coisas do início do próximo ano, ou fazer um planejamento um pouco mais longo, de 5, 10, 15 anos. Então tudo começa por isso aí, você fazer esse mapeamento, fazer esse registro de quanto que você ganha e principalmente de quanto que você gasta. É possível hoje, mesmo num cenário assim de instabilidade, você lidar com alguma previsão no sentido de uma poupança, de guardar algum valor? Essa orientação é pertinente, você sempre trabalhar com a possibilidade dos gastos, mas ter ali uma reserva, né? Que nossos pais, nossos avós sempre trabalhavam com isso, né, Jorge? Sempre não gastar tudo que você ganha, mas você ter uma reserva que diz respeito também a saber poupar, né? Exato. Isso, primeiramente, para você poder poupar, você precisa se conhecer para... Obviamente você não vai conseguir comprar tudo o que você deseja, né? As propagandas, elas são muito sedutoras, elas despertam um desejo muito grande que a pessoa quer comprar tudo sempre, né? Mas ela tem que ter a consciência de que ela não pode ter tudo, então ela vai ter que escolher as coisas que realmente fazem mais sentido para ela e ela sempre ter essa preocupação de poupar uma parte, porque um exemplo bem prático, né, que todos sentiram nesse momento de pandemia, no momento que deu os lockdowns, que fecharam-se todas as coisas, né? Aquelas pessoas que não tinham renda, que não tinham o fluxo, né, que é profissionais liberais, vendedores, aqueles que tinham uma renda variável, se viram numa situação muito desesperadora, porque não tinham a reserva e também não tinham como ganhar mais dinheiro. Então, a solução para essas pessoas, infelizmente, foi ter que recorrer ao crédito de financeiras, de bancos, de terceiros, e isso faz com que eles se dividem ainda mais. Então, o correto é você se conhecer as tuas finanças, conhecer os teus hábitos de consumo, aquilo que você quer consumir, priorizar isso, mas sempre também lembrar que os imprevistos acontecem. A gente, infelizmente, não sabe quando vai levar uma multa do carro ou vai sofrer uma colisão, quando a gente vai ficar doente, ou nosso filho ficar doente, né? Não tem como prever esse tipo de situação, mas a gente consegue se prevenir financeiramente contra isso quando se faz uma reserva. Né? E em momentos como esse, né, um momento mais extenso como de pandemia, quem tinha uma reserva realmente agradeceu muito a Deus por ter essa reserva. A gente vive um cenário também assim de vários empreendedores ou novos empreendedores que buscam também lidar melhor com as finanças. Quais as orientações para esse público, os autônomos ou aqueles que buscam inserção no mercado de trabalho pela via do empreendedorismo? Quais as orientações, hein? A via do empreendedorismo, ela é muito vantajosa nesse sentido, porque você, diferentemente de um profissional seletista, né, ou de um servidor público, você tem a possibilidade de fazer o teu salário. Então, em momentos como esse, você até noticiou anteriormente, né, uma pressão de alguns servidores para que tivesse um aumento salarial. Sim. O empreendedor, aquele que tem uma renda variável, ele consegue fazer isso só dependendo dele, digamos assim, né? Então ele tem essa facilidade. Mas as orientações são semelhantes, não são as mesmas, mas são semelhantes. Ele também tem que conhecer muito mais as suas receitas e despesas, ele tem que acompanhar mais de perto. A reserva financeira para esse tipo de profissional, ela tem que ser até um pouco maior, porque tem as sazonalidades, então tem momentos do ano em que ela ganha mais dinheiro, tem momentos que ela não ganha assim tanto dinheiro, mas quando ela tem uma reserva um pouco maior, ela consegue distribuir esse fluxo de rendimentos, né, ao longo do ano. E tomar cuidado também sempre com o crédito, né? A dinâmica de quem é empreendedor, ele toma o crédito para poder investir nos seus produtos, no seu negócio, para poder ganhar mais. E esse risco, esse controle do crédito, ele também tem que ser acompanhado de perto, para que ele também não venha se endividar, para que ele não venha se frustrar com suas previsões de vendas e aí tenha um prejuízo maior, tanto porque não vendeu, foi frustrado as vendas, tanto porque agora tem uma parcela maior de financiamento de bancos para poder pagar. Aí entra a questão do endividamento, né? Muitas famílias passam por isso e até o governo recentemente buscou alguns mecanismos legais, né? Hoje é possível repactuar as dívidas para ver se de uma maneira ou de outra as famílias deixam de lado essa via do endividamento. Quais os princípios, as orientações para ter uma vida mais tranquila, sem tanto endividamento, e o que fazer quando a família gasta mais do que espera receber no final do mês ou durante o percurso do mês, né?
como lidar com o endividamento, hein, Jorge? Isso. A lei do superendividamento, né, que foi uma lei sancionada agora recentemente, ela justamente dava essa flexibilidade, essa legalidade para que o credor pudesse repactuar suas dívidas, reunir os seus credores e poder negociar. Só que só o aspecto jurídico ele não consegue resolver o problema do endividamento, ele remedia, né? Assim, tem questões que você pode fazer algum congelamento, fazer alguma revisão contratual, mas ele não resolve o problema, porque a causa dele, geralmente, né, na maior parte das vezes, é causada por uma falta de educação financeira. Então, tem pessoas endividadas que conseguem o dinheiro, até parentes dão dinheiro a ela quita a dívida, mas 6 meses, 1 ano depois, ela volta ao mesmo patamar de antes. Então, é uma mudança de consciência que tem que ser feita. Quem está numa situação de endividamento hoje, como é que se resolve? Começar pelo começo, né? Primeiramente, mapear as suas receitas e despesas, baseado nisso, construir um plano para poder quitar as dívidas. Quem está com muitas dívidas vai ter que priorizar algumas delas, não vai conseguir pagar todas. Sim. Então, qual que é as dívidas que podem ser priorizadas? Primeiramente, aquelas de bens de necessidade essencial. Se você está com tua água, com tua eletricidade, com tua internet em débito, dificilmente você vai ter forças para quitar uma outra dívida com algum parente, com alguma coisa. Então, embora essas outras contas tenham até um juros maior, você não tem força emocional para poder resolver isso. Então, a primeira coisa que você deve resolver são essas contas de necessidade básica, né? Então, se isso não corre risco, aí você vai para um próximo patamar, que é você quitar aquelas dívidas que não fazem com que nenhum bem, nenhum patrimônio seu seja apreendido. Então, se você está com a parcela do seu carro atrasada, da sua moto, do seu imóvel atrasado, então regularizar isso é muito importante para que você não perca aquele bem. Por fim, você cuida das dívidas que dão a maior dor de cabeça, que podem ser aquelas do banco, da financeira, de agiotas, de familiares, ou da padaria, de pessoas que você conhece. Então, existe um princípio, mas tudo vai partir dessa estratégia, que começa você conhecendo suas receitas, suas despesas, e aí priorizando nessas dívidas e honrando, criando esse plano de pagamento das dívidas. Um ponto de partida, né, Joyce? Essa predisposição, você nos traz também esse sentido de que é preciso uma disciplina, né? A pessoa querer sair desse emaranhado de endividamento e nessa predisposição para quitar, adiplir o que precisa ser adimplido, quitado. Então, isso envolve a mente da pessoa, né? Envolve a questão da iniciativa pessoal, né? Então, você trabalha com essa mentoria, essas dicas essenciais para dar esse início tão oportuno para que haja essa mudança de atitude, como você bem acentua, né? Exato. Fazer um controle financeiro aqui no Brasil, na nossa região, é você nadar contra a maré. Você falar sobre a organização financeira, sobre teus planos, né, futuros, fazer coisas desse tipo, você sempre é o excluído, você não faz parte do todo. Então, isso desestimula aqueles que querem começar, porque não encontra pessoas que têm a mesma mentalidade. Sim. Mas por isso que o serviço que eu presto também junto a essas pessoas é de incentivar também e mostrar que é possível ter uma vida diferente da maioria, e com certeza no futuro ela vai lograr, né, colher os frutos dessa disciplina, porque você tem que estar muito focada naquilo que você quer e não se importa muito com o que está à tua volta. Porque, infelizmente, o que a gente vê ao nosso redor são a maioria das pessoas endividadas, estressadas, com conflitos no casamento, né, com problemas no trabalho também, com problemas de saúde. Então, você tem que ser disciplinado para que essas coisas não aconteçam, né? Você manter esse foco. Quer dizer, sem a disciplina na área de finanças, isso vai reverberando em outras áreas. Daqui a pouco a pessoa está estressada, a pessoa perde o controle, o equilíbrio emocional. E o princípio, a origem de tudo está numa dívida que não pagou, um compromisso que não pôde honrar, não é, João? É verdade. Às vezes a pessoa não sabe lidar com ele. O que acontece muito, Silvio, assim, às vezes acontece um adolescente, ele começa a trabalhar, ele está com a maioria das despesas custeada pelos pais, e ele começa a trabalhar, tem toda aquela renda livre disponível, e a primeira coisa que ele pensa é em gastar toda ela, porque é isso que os colegas de trabalho também fazem. Só que ele adentra no sistema financeiro, começa a conhecer crédito, começa a conhecer os cheques, começa a conhecer os financiamentos, os parcelamentos, e pensa que sempre vai ser assim.
Só que com pouco tempo, 5, 10 anos depois, ele já casa, ele já tem filhos e a dinâmica dele muda, só que os gastos dele já estão todos comprometidos. Então, o endividamento ele começa principalmente assim nessa fase. Das pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho prestado atenção, esse é um momento bem crucial, porque acontece isso. Então, é até meio frustrante, porque às vezes ela se esforça tanto para conseguir um bom emprego, né? Ou passa no concurso, coisa do tipo, mas por não saber gerir bem as finanças, ela não tem aquele resultado que ela imaginava. Olha aí, um especialista, né, trazendo para todo o nosso público Rádio ouvinte noções essenciais. Gente, isso aqui é de uma importância fundamental, o equilíbrio das finanças. GD, nós vamos a um breve intervalo e em seguida retomamos aqui, vamos falar de acumulação, vamos falar de poupança, vamos falar de gerenciamento das finanças. Você não perde não, fica com a gente, 92.5 RN em Foco. Olha, o RN em Foco conversa com o nosso economista, não é? O nosso Joás, nos trazendo aqui a sua percepção, né, de como é relevante você ter uma disciplina com as suas finanças. Joás, a gente vê que o brasileiro acumula pouco, né? Dado as despesas e agora com esse surto inflacionário, mas é possível a gente poupar? É possível você lidar com as finanças e projetar assim a sua situação daqui a 5, 10 anos? Tem famílias que precisam aí, né, de um lazer, viajar, mas é possível você poupar? Por que a gente poupa tão pouco, hein, Joás? Culturalmente poupa muito pouco justamente pelo apelo do consumo, né? A gente já fica imaginando quando... Vou citar um exemplo aqui, uma pessoa conseguiu uma promoção no trabalho, então, embora ela vivesse com aquele salário e agora aumentou, ela já inventa gastos para gastar tudo aquilo. É como se fosse algo, meio que uma alergia que ela tem do dinheiro, assim, não pode ficar com ela tem que gastar tudo, né? Se sobrar, tá meio errado, né? Tem isso, mas brincadeiras à parte, tem muito esse componente emocional, assim, como a maioria das pessoas não está atenta a essa questão financeira, ela tá muito ligada ao entretenimento, para poder desopilar do dia a dia, dos estresses e tudo mais, então ela sempre recorre ao consumo, geralmente. Isso vai comprometendo as finanças, mas se você tiver esse objetivo de querer buscar um futuro melhor, e eu digo assim, você poder fazer uma viagem sem estar totalmente parcelado, né? O máximo que você puder comprar à vista, você poder comprar um carro sem ele estar financiado, isso é possível, com disciplina, com trabalho, né? Com sacrifícios também. Como eu falei anteriormente, você não vai conseguir comprar tudo o que você quer, tudo o que você deseja, né? Mas você, com esse objetivo, você vai conseguir trazer esse benefício para a própria família, né? Pensar na tua aposentadoria, mesmo jovens, né? Mesmo pessoas que estão ingressando agora no mercado de trabalho, é um componente muito importante a se pensar. Aqueles que já estão mais maduros no seu trabalho, com as suas carreiras, também é importante pensar nas próximas gerações, né? Como apresentar o dinheiro para os filhos, como eles também lidar com isso. Mas é possível poupar, sim, com essa disciplina, com esse comprometimento consigo mesmo. Ô Joás, eu tenho um amigo que ele me falou que há 20 anos, aliás, há 15 anos, ele começou uma previdência privada. E ele disse para mim, Silvio, se eu tivesse essa percepção, a importância de você já se projetar para os próximos 20 anos. E ele lamentava, durante os 20 anos, quando ele tinha 20 anos, jovem, ele não poupou nada daquilo que era a receita dele. Só veio fazer isso agora aos 40 anos, ingressando aí com uma dessas previdências privadas, não é? Então, eu tenho muita gente ouvindo aqui que está começando a ganhar dinheiro. E essa é a oportunidade, esse é o momento para ter a reserva tão importante para os dias futuros, né? Isso. E não importa assim o valor, né? Aquele que só consegue juntar R$50, R$100 já é muito válido. Olha aí. Eu mesmo comecei a poupar, né? Assim, embora eu tenha feito o curso de economia e tudo mais, mas eu não aprendi essas coisas na faculdade. Eu aprendi depois que me formei e tive um aumento no trabalho, eu percebia que eu sempre gastava aquilo que eu ganhava. E embora eu tivesse alguns aumentos no trabalho, isso acontecia comigo. Eu aumentava o salário, aumentava os gastos, aumentava o salário, aumentava os gastos. Então eu percebi que isso não ia ter fim. Quando eu tive um novo aumento naquela época, eu percebi, não, agora eu vou fazer diferente. Então, daquele aumento que eu tive, eu comecei a guardar uma parte, não era um valor muito alto, mas ali o mais importante era construir a disciplina. Então, eu construindo essa disciplina, depois eu fui continuando a trabalhar mais, e no que eu ganhava mais, eu também conseguia juntar mais. Então, a cada novo aumento que eu tinha, eu, sim, juntava mais, mas eu também desfrutava mais. Eu não guardava tudo aquilo que eu ganhava mais, todo aquele excedente, para que eu pudesse também até me recompensar. E uma das
frustrações, dos arrependimentos das pessoas que ingressam, né, na educação financeira, que se tornam educados, ela tem essa frustração. Poxa, eu deveria ter aprendido isso antes, se eu tivesse começado isso antes. Mas o que eu posso dizer aos nossos ouvintes, aqueles que estão começando agora, é que assim, todo tempo é tempo. Né? Se você não tivesse feito, daqui a 5 anos, 10 anos, você iria novamente se arrepender por não ter feito 5 anos atrás. Então, todo tempo é tempo, né? E nem sempre o valor é o mais importante. É importante sim, obviamente, que a gente compra as coisas com dinheiro, mas construir a disciplina para quem está começando agora é tão importante quanto. Joyce, nós vivemos assim dentro de um contexto, e boa parte do nosso público agora ouvindo a gente, né? É de pessoas que têm assim alguns princípios, né? Princípios bíblicos, princípios assim que norteiam a disciplina quanto a não gastar aquilo que dispõe, né, todo o seu salário de uma maneira assim impensada ou compulsiva, né? E aí a gente tem muita gente que é dizimista, né, que tem aquela preocupação, né, de retribuir pelo aquilo que a vida e Deus proporcionou, né? Como é que a gente pode trazer esses princípios para que o nosso Rádio ouvinte ele possa equilibrar também as finanças, entregando aquilo que é de Deus e também lidando com as despesas do mês, né? Um amigo meu disse que até o dia 30 de cada mês ele consegue deixar tudo pago. O problema é o dia 1º de cada mês que tudo volta, não é? Os boletos, essas coisas, mas é possível, né? A gente lidar com finanças baseado em princípios e até bíblicos, você que é um especialista nessa área e também um cristão, né? Ah, sim, sem dúvidas. A Bíblia ela é recheada de vários exemplos, de princípios e de exemplos, né? Assim, para que você possa se inspirar naqueles em tantos exemplos que tem, né? De Gênesis a Apocalipse nós temos vários exemplos disso. Você falou da poupança, um exemplo muito evidente é o exemplo de José do Egito, que ele fez um plano econômico, né, para todo o Egito, dizendo que se juntasse a 5ª parte de tudo que se ganhava. Sim. E ele disse isso, no momento das vacas gordas, no momento em que você está ganhando dinheiro, é um bom momento para você juntar, é mais inteligente você fazer isso, porque você está com muito dinheiro. E olha só que coisa interessante, né? Toda vez que a gente fala do Egito, né, se remete à nossa mente do tempo do Egito, a gente imagina as pirâmides, né, aquelas esfinges, tudo aquilo que está na história. E tudo isso foi construído nessa época, fruto desse trabalho que José fez, né? Um economista, digamos assim, naquela época, né? Verdade. Criou esse. Nós temos que também sermos economistas, né? Do nosso lado, das nossas finanças, né? Da nossa casa. A fala que aquelas pessoas que não tinham mais reservas começou a vender as suas propriedades, tudo para poder se alimentar. Então o Egito ele virou uma potência disso. Então esse é um exemplo de poupança, mas nós temos também um exemplo de dívidas, como a viúva de Eliseu, que ela estava endividada, procurou um homem de Deus, um profeta, e ele pôde orientá-la, dizendo, o que é que tu tens em casa, né? Quais são... Aquilo foi educação financeira, não foi, João? Foi uma educação financeira assim, e olha só que coisa importante, né? Porque os líderes, né? Nós como os líderes cristãos também temos que estar preparados para isso, porque ela chegou, olha, eu estou endividado, o que é que eu faço? E ele tinha a resposta ali de pronto para dizer, o que é que tu tens em casa? Que é como eu estou dizendo, qual a tua receita, qual as tuas despesas, qual o teu patrimônio, o que é que tu tem para negociar? Ela disse, olha, eu só tenho uma botija de azeite e só, né, um pouquinho aqui. Então vai, faz isso, vai empreender, né, pede vasilhas e aí Deus vai operar um milagre. E depois que ela junta o dinheiro, ele vai dizer, pronto, agora que você está com dinheiro, vai, paga a tua dívida e vive do resto. Então, tem esses ensinamentos e vários outros, como Salomão, que ele fala também acerca da dependência do dinheiro, como que isso é perigoso. Você vê que Salomão é um cara que ele realizou tudo o que nós queremos desejar até nos dias de hoje. Ele disse que tudo que os olhos dele desejou, ele conquistou, mas ele viu que tudo isso não passava de ilusão, e lá no final do livro dos Provérbios ele declara que realmente o que importa é você servir a Deus. Inclusive eu quero fazer menção do ensinamento milenar, né, e que vai confluir com o que o especialista está dizendo. Por exemplo, aqui Provérbios 30, verso 5, né, nos diz assim: 2 coisas te pedi, não me negues, né, antes que morra. Não me deixes nem a pobreza nem a riqueza, mantenha-me no pão da minha porção de costume, né? Você saber lidar com aquilo que o Senhor provê, né, para sua casa, seu lar, dentro desse princípio do equilíbrio financeiro, né? Como diz o apóstolo Paulo também, sei viver na fartura, sei viver na escassez, né? E em tudo eu tenho dado graças. Então,
A gestão financeira, ela é muito importante, e o que eu vejo também nas igrejas, assim, nós somos incentivados a dar o dízimo, que é um ato de generosidade, um ato de contribuição, esse dinheiro que é revertido para aquelas pessoas que não estão com tantas condições, que está, como na Bíblia mesmo dizia, os órfãos, as viúvas, os inválidos, os aposentados, né? Então, esses recursos são usados dessa forma, só que nós também temos que saber como gerenciar os 90% que fica conosco. Porque se nós, a mesma Bíblia que diz que nós devemos dizimar, também diz que, olha, não se endivida, não pede dinheiro emprestado, não empreste o teu nome, não seja fiador de ninguém. E às vezes, por uma pessoa desconhecer esses princípios, faz e começa a sofrer, né, consequências, e ela pensa que é espiritual, assim, ela mistura um pouco as coisas, mas assim, ela dizima, ela faz essa contribuição, ela faz esse ato de generosidade, mas ao mesmo tempo ela não sente o retorno que a Bíblia diz, né? Abrir as comportas do céu, a bênção de Deus, mas porque ela está negligenciando em outros pontos também. Olha então aí. A Bíblia é uma excelente ferramenta para que você possa aprender a gerenciar suas finanças, sim. Joyce, me fala do teu livro, você que está lançando aí uma obra, não é? Para repassar para o leitor, né, esses princípios. Me fala do teu livro, o conteúdo, objetivo, e também breve nós teremos o livro à disposição do público leitor, né? Isso, o livro ele é intitulado de Vença as Dívidas. Aprenda as estratégias para derrotar esse inimigo e viver em paz. Olha aí. Esse livro é justamente uma solução que eu tenho dado às pessoas, e começou quando eu atendi esses clientes de consultoria ou bati um papo, eu percebi que ela queria mais conhecimento e não queria perder aquilo que eu dizia. Então, eu começava a anotar e dava essas dicas rápidas, mas logo quando comecei a formatar, eu vi que isso tinha potencial para se tornar um livro, e é o que está sendo agora prestes a ser publicado. Esse livro ele é montado, né, voltado para as dívidas, embora ele não seja um livro escrito com princípios cristãos, mas tem toda a base para que você possa se organizar financeiramente, em um livro extremamente didático, e eu escrevi como se fosse uma tática de guerra mesmo. Então, você analisa aspectos pessoais, que eu chamo de o soldado, você fazer um autoconhecimento financeiro, entender o teu histórico, por que você se endividou, conhecer os teus direitos também, tem várias nuances do direito que defende, né, princípios do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, algumas tarefas também eu abordo, incentivo para que a pessoa faça justamente esse mapeamento de receitas e despesas. Também um outro ponto é que ela começa a conhecer as táticas que esse inimigo, né, usa para que haja o endividamento. Então, o apelo ao consumo, o crédito em demasia e várias formas de que isso é apresentado. A pessoa tem muitas pegadinhas, muitas armadilhas, e que ela finda caindo. O terceiro passo é justamente ela se preparar para tudo isso, né? Ela montar a sua estratégia, conhecer as dívidas dela, entender o que ela pode fazer, aonde ela pode reduzir, formas que ela tem para otimizar os seus ganhos, otimizar os seus gastos, e com esse excedente poder montar uma estratégia para quitar as dívidas. E aí sim, o último passo é que ela possa renegociar suas dívidas de uma forma segura, de uma forma consciente, para que ela tenha um benefício depois, que é justamente o viver em paz, o viver tranquilo. Mais importante do que você quitar as dívidas, resolver esse problema, é você combater a causa dele, e para que você nunca mais se endivide, nunca mais viva uma situação dessa. É bem verdade que possa ter momentos em que você fica um pouco mais apertado aqui e acolá, mas você vai ter uma noção, você vai ter um conhecimento bastante aprofundado, bastante rico e didático, né? Assim, embora o assunto de finanças, o assunto matemático, ele seja um pouco, como é que eu posso, preconceituoso não é bem a palavra, mas algumas pessoas são reticentes, ficam meio ariscas em conhecer essa área, mas ele foi escrito de uma forma muito didática, como fosse uma conversa, para que a pessoa possa aprender e aplicar tudo isso. Olha, para o mês nós já teremos o lançamento do livro, não é? Isso. E nós vamos contactar contigo para você vir aqui trazendo os exemplares. Eu quero também aqui repassar algum para o nosso público rádio ouvinte. Pessoal, não é fácil, viu? Olha, o endividamento em relação à população bate recorde. 71, viu, Geraldo? 71,4% dos brasileiros têm problemas nessa área de endividamento. Para isso, nós trouxemos aqui um especialista, um cristão, alguém que sabe lidar com direito, né? E também com economia. A palavra economia diz respeito, né? À casa, né? À ordenação das despesas do lar. E para nós é uma satisfação receber você aqui. Eu quero deixar o Joás à vontade para as suas considerações finais, conclamando a você para sair dessa dívida, receber orientação.
Você também tem as suas plataformas digitais, né? Alguém pode te acompanhar, você pode fazer menção, e isso é importante para ver esse contato. Joyce, fique à vontade para suas considerações finais. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da 92.5 FM. O que eu quero dizer para a palavra para todos os nossos ouvintes é que esse assunto de dívidas, de finanças, é um assunto que mexe muito com a pessoa, mexe muito com a família, e que ele tem que começar a ser discutido, ele tem que começar a ser falado, né? Muitos, principalmente os chefes de família, os pais de família, eles têm sofrido sozinho, não compartilhando o que tem acontecido na sua situação financeira com a mulher, com a família, e ele tem levado esse fardo sozinho. Então, eu também quero dizer que a ajuda está a caminho, né? Assim, eu estou aqui me apresentando e tem as minhas redes sociais, podem me procurar lá no Instagram, Jorge Ebook Oficial, tem canal no YouTube também para você ver algumas dicas também, e podem me contactar. O livro é uma nova forma, né, de chegar até você esse conhecimento, que vai ser lançado no próximo mês, dia 19, às 19 horas, na Livraria Saraiva, do Muito bem, né? E logo quando for lançado, eu retornarei aqui. Sim. E uma das coisas, e justamente um incentivo que eu quero dar a todos os nossos ouvintes, é de que é possível sim resolver essa situação, não está perdido. Às vezes a gente está muito envolvido com esses problemas, existe muito peso emocional em cima disso, mas a gente consegue sim sair dessa situação de uma forma não só financeira, mas também reestruturando toda a família, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Então, eu quero animar as pessoas, incentivar as pessoas a se organizarem melhor financeiramente, a comparecerem também ao dia do lançamento, se quiserem vir, é aberto ao público, né? Às 19 horas, no dia 19 do mês que vem. E quando vier, sim, retornaremos e vamos conversar mais sobre esse assunto tão importante. Joyce, nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua pontualidade, né? Veio aqui atender nosso convite e dizer que foi uma satisfação tratar desse tema, que é um tema que perpassa aí essas abordagens e é propício para um momento tão delicado porque passamos. Nós queremos agradecer a você, fica com Deus e até outra oportunidade, viu, Jorge? Eu que agradeço ao seu convite, a todos os nossos ouvintes, agradeço a Deus principalmente e a minha família. Muito obrigado, é um momento importante. Olha, você fica com mais informação, daqui a pouco eu tenho mais notícias, né, Geraldo? Muita gente ainda precisa acompanhar aqui as manchetes do dia, ainda passarei aqui para o nosso público rádio ouvinte em Natal 18h46.